Opa, então muito bem, aqui nesse vídeo eu vou te explicar as noções de medida. Para você que está iniciando no corte de cabelo, não tem noção das alturas dos pentes, das medidas que você tem que aplicar com cada passo, esse vídeo vai te ajudar a entender isso e clarear a sua mente, tá ok? Então vamos lá, eu quero que você tenha em mente que existem as medidas de altura que cada pente possui, que está aqui nesse gráfico aqui. Eu tenho falado muito sobre isso. Quase todos os vídeos eu repito isso. Se você é iniciante, você tem que entender isso. Que vai de 0 a 25 milímetros, que dá um total de 2,5 centímetros. Então eu quero que você compreenda que essas medidas aqui, elas são definidas em milímetro. Vou colocar aqui, ó. Mas a partir do pente número 3, ela já se torna em centímetro. Olha só. O número 3 tem 10 milímetros que automaticamente se transforma em 1 centímetro. Aí a partir do número 3 tem 1 centímetro e 3 milímetros, que é o 4, 1 centímetro e 6 milímetros, que é o 5, 1 centímetro e 9 milímetros, que é a 6, e 2 centímetros e 2 milímetros, que é o número 7, e 2 centímetros e 5 milímetros, que é o número 8, que dá um total de 2,5 centímetros. Então você tem que saber fazer essa leitura aqui. E se você não sabe o que é milímetro e o que é centímetro, veja nessa imagem aqui, olha, veja só. Esses pontinhos menores preto aqui que está entre os números são os milímetros. E esse aqui que está bem no meio com esse pingozinho em cima dele, bem no centro, é meio centímetro. E esses dois riscos maiores que estão no lado e na frente do número aqui são 1 centímetro. Então, 10 pontinhos desse aqui formam 1 centímetro e 5 pontinhos desse formam meio centímetro. E é isso que eu quero que você compreenda. O que é milímetro, o que é meio centímetro e o que é 1 centímetro. E a partir daí você vai somando 1,5 centímetro, 2 centímetros, para você ter essa compreensão, tá ok? Então veja que essa medida aqui você vai definir em milímetro, só que a partir do número 3 ela se transforma em centímetro. Mas quando as pessoas falam em dedos, por exemplo, a pessoa fala: quantos dedos eu subo aqui, professor? 2 dedos, 1 dedo, 3 dedos. Então essa linguagem de dedos são os centímetros. Você tem que ter ideia de 2 dedos, quantos centímetros são, para você aplicar a cada passo, entendeu? Para você ter essa compreensão. Então vamos lá, essa aqui é a primeira noção de medida que eu quero que você tenha. Você tem que entender isso aqui claramente, muito claro, você tem que entender perfeitamente isso. O que é milímetro, o que é meio centímetro e o que é 1 centímetro. Você vai entender isso aqui para você compreender os pentes que você tem, quais são os pentes que você está usando, para você encaixar um com o outro na hora que você estiver cortando. E observe que aqui, olha, é um corte programado que a máquina criou. O fabricante da máquina criou esse corte aqui, olha, programado. Eu uso muito esse corte aqui, olha, eu uso muito. Eu inicio com uma altura dessa e divido essas alturas para me aplicar no resto da extensão do corte. Eu uso muito, eu faço o corte 0,1, 0,5, 0,2 ou 1,5 e 1, 1,5 e meio. Então eu faço uma mesclagem aqui desses números e eu crio só com esses pentes aqui da máquina, só com a máquina, eu crio vários cortes, mas eu crio vários mesmo. Muitos dos clientes que eu tenho, eles já sabem quais são as alturas que eles usam. Eles dizem: eu quero um corte 1 e 5, eu quero que tu passe a 1 embaixo e a 5 em cima, eu quero que tu passe a 2 embaixo e a 6 em cima. Os meus clientes, a maioria deles já sabe quais são as alturas que fica legal no corte dele, que fica combinando, entendeu? Que eles se sentem bem com aquele modelo de corte. Então aqui, olha, há uma infinidade de corte aqui, olha, para você fazer, para você executar. A segunda noção de medida que eu quero que você tenha é as medidas que você vai usar com cada passo que você vai aplicar no corte, utilizando essas alturas, para vocês criarem essa variedade de corte. E essas medidas aqui do espaço, eu vou definir ela em duas, para você ter uma compreensão maior. Vou definir ela na medida do passo inicial e a medida dos passos seguintes. A medida do passo inicial é essa uma que você fala: quantos dedos eu vou subir? 1 dedo, 2 dedos, 3 dedos. Essa é uma medida mais extensa que você vai usar logo no início do corte. A maioria das pessoas usam 2 dedos, 3 dedos, mas isso
Depende muito de como você queira fazer. Existe aquele corte que é feito só no pezinho, existe aquele um que é bem no meio do lateral e existe aquele um que é bem em cima da lateral. Então aqui está a medida do passo inicial, é essa uma que você vai fazer no primeiro passo, que você diz, eu vou fazer a marcação, 2 dedos na marcação, 1 dedo na marcação, então é essa medida aí, a medida do passo inicial. E as medidas dos passos seguintes são as medidas que você vai usar para fazer o disfarce, para você tirar a listra, para você ir dando a graduação, entendeu? Então, a medida do passo inicial é a medida que você vai usar com 1, 2 ou 3 dedos, mas você vai ter o entendimento de quantos centímetros tem essa medida que você está falando, essa linguagem aí de dedos. O seu dedo tem quantos centímetros? 1, 2 ou 3 centímetros, 4 centímetros. Você tem que ter essa noção, tá ok? E as medidas dos passos seguintes, que são as medidas que você vai usar para tirar a marcação com o restante das outras alturas que você escolher, que você vai ter que usar após a altura escolhida no passo inicial, são de meio a 1 centímetro, que são medidas menores, para você ir fazendo a graduação. Você está compreendendo? Então são 2 fases para você entender da medida do passo de cada pente. Passo inicial é uma medida maior e passos seguintes, que são as medidas que você vai usar em espaços menores para ir criando o disfarce. Então, a medida do passo inicial, você vai escolher um desses pentes para começar, e as medidas dos passos seguintes, você vai escolher os pentes consequentes para você dar sequência no corte. Então, vamos compreender. O passo inicial, que vai ser de 1, 2 ou 3 dedos, vai ser o passo que você vai usar com mais espaço, mais medida, uma medida maior, com uma altura que você vai escolher, uma dessas alturas que você vai escolher para iniciar. E a medida dos passos seguintes, que vai ser de meio a 1 centímetro, que é uma medida menor, um espaço menor, vai ser as medidas que você vai usar com os pentes consequentes, após o pente que você escolheu para usar com o primeiro passo. No caso, se você iniciou com a 0, se você escolheu a 0 para fazer o passo inicial, os passos seguintes vão ser com 1,5, 3 milímetros, 4 milímetros e meio, 6 milímetros e assim sucessivamente, conforme você tiver espaço para fazer esse corte, independente da altura que você subiu aqui na lateral. E observação, as medidas dos passos seguintes você vai usar com a regulagem. A partir do passo inicial, você vai usar as medidas dos passos seguintes com as alturas consequentes e com as regulagens. Por quê? Para você ir tirando a listra. Os passos seguintes, com essas medidas menores e as regulagens, são justamente para você tirar as marcações, para você fazer a graduação, entendeu? Para você fazer a abertura, para você dar o aumento de altura no corte, para você modelar, tá ok? Como é que você vai saber dividir isso? Você vai utilizar as linhas para você dividir cada um desses passos, entendeu? É por isso que as pessoas fazem marcações. É por isso que a pessoa faz marcação, a pessoa faz a primeira marcação e essa primeira marcação ela está com uma linha demarcando o espaço dela, tá ok? E assim você vai fazer com os passos seguintes, tudo através de divisões em linhas. Você vai ver o espaço que você usou com cada um desses pentes aqui através das linhas, tá ok? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, eu quero que você dê um like. Se você quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, pode deixar aqui abaixo na descrição. E se você quiser saber mais, se você quiser aprender mais rápido a cortar cabelo, eu te convido a fazer parte de um curso próprio para quem está iniciando. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição o link para você entrar nesse curso. Está no valor promocional, se fosse você eu aproveitava e tirava logo todas as minhas dúvidas em relação ao corte de cabelo, tá ok? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.